Mais um dia com o nosso pão diário, a meditação na palavra de Deus. Nós estamos no Salmo 119, já estamos no verso 53. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Mais um dia, 54 dias já fazendo essas lives. Nós iniciamos também o ano fazendo a leitura anual da Bíblia. 4 capítulos por dia, meditamos aos poucos nele. Trago apenas algumas referências para que vocês possam meditar e serem direcionados, que vocês sejam alcançados pela palavra de Deus. Bom dia a todos. Bom dia a todos que fazem parte do grupo do Instagram, né? Da lista de transmissão, onde nós temos compartilhado todas esses capítulos ali, talvez alguns apontamentos direcionados. Bom dia, Eliane, bom dia, Edu, bom dia, Tiago, bom dia, Ana, bom dia, Sayonara, bom dia, Sandy, todos aqueles que deram bom dia aí. Às vezes não consigo mencionar o nome de todos, mas é bom você desejar bom dia para as outras pessoas. Como tem sido esse bom dia? Será que você já acordou agradecendo por mais um dia, esse bom dia? É muito especial, é muito especial. Quantas pessoas não podem desejar um bom dia porque por milhares de razões, e hoje se nós estamos aqui, ainda que estejamos com milhares de problemas, milhares de aflições, nós estamos aqui aos pés da cruz, caminhando com o Senhor, clamando por entendimento, clamando por maturidade e buscando conhecer cada vez mais quem Ele é. Essa é uma característica daqueles que nasceram de novo. O andar com Cristo envolve um novo nascimento, então, uma nova criatura, novas afeições, novos desejos, novas inclinações, que você possa identificar essa mudança que tem ocorrido na sua vida, que você possa olhar para a sua vida de forma completamente distinta. Muitos imaginavam ter vida, mas sem Cristo nós não temos vida. Somente mediante a iluminação do Espírito Santo, o grande artista que pode iluminar e colorir as nossas vidas. Que antes dele tudo é vazio, sem vida, sem cor. Ainda que com aparência de vida, nós estávamos caminhando para a morte. Aquilo que nós adorávamos e agora nós repudiamos, porque nós enxergamos algo que estava sempre perceptível à nossa vista, mas por culpa do pecado nós não conseguimos ver. Bom dia, bom dia. Então abram suas Bíblias no Salmo que eu já mencionei agora no início, Salmo 119, verso 53. Ele menciona dessa forma: fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam a tua lei. Fico furioso com os perversos. Você lê só essa parte, daí você fala assim, tá vendo como Deus permite? Olha o que ele está dizendo. Ele ficou furioso, o salmista, com os perversos. Eu não posso ser também assim, furioso com esses perversos, com esses que rejeitam a lei do Senhor. A ira de Deus é santa. A nossa ira não é. E quando ele menciona fico furioso com os perversos, nós temos que imaginar essa construção que ele está fazendo. Nós vemos que o agir de Deus é constante na vida deste homem. Se vocês olharem os versos anteriores, vocês vão ver que a promessa do Senhor traz esperança para ele. Depois, as promessas do Senhor renovam a força e consolam ele em minha aflição. O tempo todo, no verso 51 menciona, o tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio da lei. Mesmo diante do desprezo, imagina que a palavra do Senhor, a esperança naquilo que foi prometido, faz com que ele não se desvie. Então,
você está vendo o tempo inteiro ele falar de uma vida que não parte simplesmente desse ser, tá? Não parte simplesmente dele. Parte de uma ação única e exclusiva do agir de Deus nessa vida. O Espírito Santo guiando ele em todas as suas decisões. Ele fala que medita nos estatutos e eles geram consolação. E por fim, nesse verso 53, ele menciona que fico furioso com os perversos. Em outras versões, manifesta que foi gerado nele uma ira santa. Essa fúria contra os perversos. Então é muito importante também a gente olhar outras versões, outras traduções, para que a gente não tenha impressões erradas quanto a isso. Essa fúria contra os perversos é algo natural. É algo natural daquele que nasceu do Espírito. As pessoas que rejeitam ao Senhor faz com que vocês fiquem indignados, mas essa indignação te leva a amar. Essa indignação te leva a adorar o Senhor, clamando por essas vidas. Não faz simplesmente para que você os repudie. Nós não repudiamos pessoas, nós repudiamos ideias. As pessoas são os objetos da salvação do Senhor. Amanhã, aquela pessoa que hoje rejeita o Evangelho poderá ser seu irmão em Cristo. Você está preparado para talvez ser que abraçar aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, ou aquela pessoa que você odiava antes e hoje ele se tornou seu irmão em Cristo. Então, observe que essa ira, essa fúria com aqueles que rejeitam, ela é completamente distinta da fúria do mundo. Se você tem ódio de alguém, você permanece com ódio a vida inteira se você não nasceu de novo. Agora, se você foi chamado por Cristo, o ódio que você sentia não faz mais parte de você. Você almeja alcançar as pessoas que te feriram para Cristo, você quer demonstrar um bom testemunho para que a luz de Cristo brilhe nessa pessoa. Que possamos constantemente meditar também nestes versos que são tão pouco falados. Nós estamos preocupados hoje com tudo que Deus pode nos oferecer e esquecemos que o mais precioso Ele já nos ofereceu. As pessoas estão buscando as mãos de Deus, se esquecendo que tudo se começa pelos pés prostrados. Que vocês possam compreender essa ira com aqueles que rejeitam a lei, que vocês possam compreender que não se trata de uma ira que emana do coração humano, mas sim do Espírito Santo que nos direciona a nos irarmos contra tudo aquilo que manifesta destruição aos alicerces da nossa fé, mas que são objetos também do próprio amor. Às vezes é difícil de compreender isso, né? Porque nós queremos usar e distorcer versos bíblicos e adequar a nossa realidade. Que o Senhor faça com que vocês compreendam toda a sua verdade, não apenas parte delas. E nós vamos entrar agora nos 4 capítulos. Nós chegamos agora no Evangelho de João. Terminamos Lucas, entramos em João. Primeiro capítulo de João, nós vamos do 1 ao 4. Lá na Igreja Confronto, a Igreja Cristã Protestante Confronto, nós estamos no Evangelho de João, já faz 1 ano e meio que nós estamos ministrando o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 9, melhor, vamos entrar no 10 amanhã. Se vocês quiserem, acessem o canal do YouTube, vocês poderão assistir essas ministrações, verso a verso. Pequenos trechos são chamados perícopes, ideias que contêm um completo sentido, tá? Onde tem início, meio e fim. E vocês podem extrair ensinos preciosos. O Evangelho de João, ele é um evangelho que destoa dos demais, né? Dos 4 evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Os sinóticos, Mateus, Marcos
e Lucas, eles olham juntos, então algumas coisas são bem similares. No Evangelho de João, ele já tem uma profundidade de conhecimento um pouco diferente, é até chamado de teológico, né? Às vezes as pessoas imaginam, não precisa de teologia. Se você lê a Bíblia, você já pratica a teologia, tá? A lógica de Deus, naturalmente nós meditamos essa palavra, nós tentamos conhecer a palavra. A teologia não serve para arrogância, e sim para humildade. Que vocês possam ler este Evangelho de João entendendo para que foi escrito, que vocês consigam extrair para quem ele está falando. Vocês verão que é um público geral, vocês verão que os argumentos, eles visam impactar os cristãos mesmo, aqueles que já conheceram a palavra. Nós vemos excluído desse evangelho alguns pontos que são relevantes, assim, vamos dizer, nos sinópticos: o nascimento, a transfiguração. Nós não temos aqui também o Sermão do Monte. Então, olhem com muito carinho para este evangelho, que tenho certeza que vocês aprenderão coisas maravilhosas. Quando eu menciono aqui, no primeiro capítulo, nós já vemos ali no primeiro verso, está escrito assim: no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Profundidade imensa. No princípio, aquele que a palavra já existia. É o Logos de Deus. Isso daí remete muito à cultura grega também, né? Logos de Deus, a palavra, o verbo encarnado, manifestando já a questão da Trindade, Deus Pai e Deus Filho, unidos eternamente. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Olha aí, embora ele não mencione o nascimento, ele traz aqui Cristo invadindo a história de uma forma poética maravilhosa. Continuando no verso 10 diz: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas todos os que creram, ele o aceitou. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Olha esses conceitos. Se vocês leram os evangelhos sinóticos, vocês vão verificar que João veio antes de Cristo, só que daqui ele já menciona algo que é impactante. Existia muito antes de mim. Como fala isso? Porque era algo completamente espiritual. Quem nasceu primeiro? João Batista ou Jesus? Você já vai conseguir fazer essas ligações básicas. Você vai ver que ele já estava falando de algo que transcendia essa realidade. Verso 16: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. E depois já vem João Batista testemunhando de maneira muito bela, Jesus se revelando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Tudo isso no primeiro capítulo de João. Observe também que João escreveu as outras 3 epístolas, né? 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. Ou seja, ele é um dos maiores escritores também do Novo Testamento, ficando atrás de Paulo. João, que teve também sua natureza transformada, tudo isso é maravilhoso de acompanhar e compreender. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Nós temos um livro de Tiago também neste Novo Testamento que não se trata do irmão de João, tá? Se trata do irmão de Jesus. Eu conto essas curiosidades para que aguçem também o conhecimento de vocês e vocês possam cada vez mais mergulhar. Continuando o primeiro capítulo, depois nós temos os discípulos, né? Os primeiros discípulos, a maneira como ele chama, muito belo. A partir do capítulo 2, nós já vemos as revelações, os sinais que apontavam para justamente o Messias, um dos temas principais deste Evangelho de João, a revelação de Jesus como o Messias que haveria de vir. A sua capacidade de transformação, a sua capacidade de dar ordem ao cosmos, dar ordem ao mundo, trazer à existência aquilo que não existia. Imagine que ele já começa aqui nesse casamento de Caná, em Caná da Galileia, onde ele já transforma a tão comentada, o tão comentado feito, a água em vinho. Então mergulhem que vocês entenderão coisas de complexidades absurdas. Esse casamento de Caná, ele é um marco, tá? É considerado o primeiro milagre. Isso daqui é maravilhoso, maravilhoso. Nós vemos Jesus logo nesse início, ele já executar essa purificação do templo, onde ele vai e sai derrubando todas as coisas, onde eles associam justamente como o zelo pela casa de Deus o consumirá. Eles olham as palavras mencionadas nas profecias como se cumprindo. Então eles já podiam enxergar a palavra invadindo a esfera real, vendo concretizar aquilo que havia sido prometido lá no passado e eles ainda não haviam visto. Logo no começo já menciona acerca da destruição deste templo, né, do templo que estava mencionando em 3 dias e seria levantado. Observem a partir do verso 20 que aqueles discípulos não conseguiam compreender isso. Leiam comigo a partir do verso 20 do capítulo 2. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você reconstruirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Verso 23. Por causa dos sinais de Jesus, que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Observe que em meio a essa narrativa, ele já traz conhecimentos que lhe foram dados, não como uma simples narrativa, mas ele já trazendo adendos que são importantes para que a gente compreenda. Por exemplo, quando ele diz: mas quando Jesus disse, este templo estava se referindo a seu próprio corpo. Eles não conseguiram entender naquele momento que se tratava do próprio corpo, mas ele já faz este adendo. Tanto que ele menciona que depois que ele ressuscitou dos mortos, que os discípulos se lembravam e daí sim eles acreditavam naquilo que ele havia dito. Muito interessante essas curiosidades. A partir do capítulo 3, nós já vemos os fariseus mais uma vez tendo preponderância, onde Nicodemos, um líder religioso, tá? Ele já pega e chancela o ministério de Cristo. Leiam ali o verso 2, vocês verão que ele diz assim: seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor.
Aqui, ó, estou com a minha Bíblia aberta aqui também, igual vocês. Vocês podem pegar a sua Bíblia e ir anotando, fazendo algumas ponderações. Não fique com medo de fazer anotações da sua Bíblia, anotar, riscar, colocar alguns lembretes. Eu normalmente gosto de sublinhar, eu leio muito material e tento ir arquivando da melhor forma possível. Às vezes anoto, às vezes não anoto. Então isso depende muito. Nessas leituras aqui eu não tenho feito anotações, porque eu estou fazendo outra leitura também da Bíblia, complementar a essa. Essa daqui todos os dias eu também tenho lido esses 4 capítulos. Na verdade não todos os dias, que nem eu já acabo aqui, eu já termino de ler os 4 capítulos seguintes para poder falar com vocês amanhã. Então, na verdade, eu estou já 4 capítulos na frente nessa leitura, mas eu também tenho iniciado outras leituras. Aí depende de você, mas cobre regularidade nisso, tá? Voltando para o que diz o capítulo 3 de João. Nós vemos então os fariseus já reconhecendo, eles se encontrando com Jesus à noite, o que mostra o seu medo, a sua incerteza quanto a tudo, mas que no final vocês já viram o que Nicodemos faz. João Batista, nos versos seguintes, ele exaltando ainda mais o ministério de Jesus, a superioridade do Filho sobre todas as coisas. Olha o final do capítulo 3, no verso 36, na verdade. 36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É uma dicotomia muito clara, divisão em 2 partes, tá? Ou é filho de Deus ou não é. O filho tem a vida eterna. Quem é filho, quem obedece ao filho, se torna filho por adoção e tem a vida eterna. Mas quem não obedece, a ira de Deus permanece sobre ele. Parece ser muito radical, mas a Bíblia é radical. Ou é ou não é, não tem meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Então, se arrependa se você tem vivido uma vida de pecado, se você tem vivido uma vida que envergonha Cristo, envergonha o nome de Deus, que você se converta, que você possa enxergar a sua natureza pecaminosa e clamar ao Senhor. Não se satisfaça com a vida que você tem levado, peça que o Espírito lhe direcione. E você pode hoje estar caminhando para o inferno, mas a partir do momento que o Espírito Santo ilumina seu entendimento, você nasce. E esse nascimento é para nunca mais se afastar. Galera, significa que quem é cristão não peca? Não significa que quem é cristão não peca, mas ele não vive em pecado. Se você vive em pecado, muito provavelmente você não conheceu o Senhor. E não significa que você não poderá vir conhecer o Senhor. Mas quem vive em pecado contumaz, que se delicia nesses pecados que são completamente repugnantes ao nome de Cristo, embora todos os pecados sejam repugnantes ao nome de Cristo, tem uns que manifestam, lógico, a dureza do coração, a sua falta de temor ao Senhor e a falta de compromisso com a própria igreja. Existem pecados que expõem a nossa vida de maneira que pode prejudicar a vida de muitos. Então, observe a sua vida, lance fora todos os pecados, não somente alguns, que a sua vida seja corrigida pelo Espírito Santo de Deus. Você sozinho não consegue, mas eu creio que o poder atuando na sua vida, você será transformado, será atraído a Cristo. Não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Não se conformem com a vida que vocês têm levado, vidas que possam envergonhar o Senhor. Galego, quais são os pecados? Você sabe o que é pecado, você não é mais criança. O pecado, por um tempo, se torna, vamos dizer, aceitável, mas você sabe que aquilo é errado. Você sabe que o que você tem feito desagrada o Senhor e envergonha o Senhor. Você não teria coragem de vir aqui contar. Eu tenho um padrão aqui em casa, nós temos um padrão, nós não falamos nada
daquilo que nós não podemos falar na frente dos outros. Nós não falamos com os nossos filhos nada do que eles não podem falar com os outros. Na verdade, a gente olha e fala assim, se fosse uma vida, nossa vida no Instagram, você colocaria isso? Então, é a sua vida completamente exposta, completamente transparente. Terminando o capítulo 4 de João, nós entramos num fato maravilhoso. Essa mulher samaritana junto ao poço, uma música até que tem tomado relativa relevância, é muito legal, muito interessante. Então, leiam o episódio da mulher samaritana. Nós ficamos dias e dias meditando, tá? A cada domingo nós meditamos, salvo engano também foram 7 ou 6 ministrações sobre a mulher samaritana. Maravilhoso. Essa mulher samaritana é um marco também. Depois nós temos o segundo sinal, o que é marcado 7 sinais no Evangelho de João. Nós vemos muito claros esses sinais apontando para o Messias. Então, tudo o que acontecia ali visava manifestar Jesus como o Messias que haveria de vir. Lembre-se, no capítulo 2 nós vimos o milagre da transformação da água em vinho, e aqui no final do capítulo 4 de João nós vemos a cura do filho de um oficial, onde mediante ele pedindo ao Senhor, o Senhor concede essa cura. Maravilhoso, né? Observe o que diz no verso 48. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. A cura não se deu Jesus indo até ele, mas a sua palavra penetrando este coração. O filho de um oficial. Então, nós vemos esses sinais apontando justamente para o poder criativo de Deus, ao qual vocês poderão ver mais para frente fatos transformadores, transcendentes, maravilhosos, que é muito válido ser mencionado. Vocês vão ver também lá na frente esse poder se manifestar em trazer à existência aquilo que não existia. Nós terminamos o capítulo 9 de João, onde o cego não possuía o globo ocular. Então você vê Deus trazendo à existência aquilo que não existe. Que vocês possam meditar diariamente na palavra. Já deu tempo de hoje, não gosto de me aprofundar muito, ou melhor, eu amo me aprofundar muito, mas por conta dos dias, por ser corrido, eu tenho tomado cuidado de ser mais sucinto. Ainda eu quero ser mais sucinto, reduzir o tempo dessas lives, mas eu creio que também esse tempo seja válido para que vocês sejam edificados, para que vocês cresçam em conhecimento do Senhor, para que o Senhor cresça em nós, e que possamos diminuir e matar nossa carne diariamente. Eu agradeço todos aqueles que fazem parte disso, que têm feito parte disso, que têm compartilhado, que têm mandado mensagens, que têm falado acerca do que têm vivido. Isso daí edifica demais a igreja do Senhor como um todo, a igreja que é constituída não por aquelas pessoas que você simplesmente vê dentro do seu local. A igreja vai muito além do que você tem enxergado. É a reunião de todos aqueles que creram no Senhor. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Que o Senhor possa ser glorificado, que o Senhor possa ser exaltado, que mediante o clarificar de nossas vidas pelo Espírito Santo, nós possamos sim se irar contra todos os perversos, mas uma ira santa, uma ira que nos move a irmos até eles e clamarmos por salvação, que nós possamos ser luz neste mundo e sal nessa terra. Que você seja um representante de Cristo, que você possa adorá-lo e amá-lo cada vez mais. Que Cristo cresça no seu interior. Amanhã nós temos culto, às 10 horas da manhã, dia de Santa Ceia. Todo terceiro domingo do mês nós adotamos como padrão. Galego, existe padrão? Não existe, tá? Quantas vezes tem que ceiar? Não existe quanto a isso. É um sacramento que ordena
que façamos, mas não fala se é os dias, o horário, o tempo. Então, prestem muita atenção quanto a isso, para que vocês não criem milhares de superstições sobre isso. Nós não falamos de um reino onde ele é material e sim espiritual. Nós não temos um lugar a ser adorado, mas temos um Deus do qual nós adoramos diariamente. Beleza? Obrigado, Du, por ter compartilhado. Que o Senhor seja exaltado, que vocês possam verificar quem chegou agora, que vocês possam ler esses 4 capítulos, que vocês possam ser direcionados pelo Espírito, beleza? Amanhã, a partir das 9h30, nós já iniciamos o café da manhã, então o culto começa, o culto é eterno, né? Nós cultuamos a Deus a todo instante, mas amanhã às 9h30 nós temos um encontro como igreja, que o Senhor seja louvado. Espero a presença de todos, um beijo no coração, tamo junto, um abraço Marcos, um abraço Edu, tamo junto, até amanhã, fui!